Olá, alunos. Voltamos com o nosso curso de Direito Parlamentar e hoje nós iremos tratar das organizações das representações parlamentares, das representações de bancada. Na aula passada nós falamos das lideranças, das funções que os líderes exercem no parlamento, né, o líder de cada partido, o bloco parlamentar, e hoje a gente vai esclarecer propriamente o que é que são esses blocos parlamentares, como é que eles se constituem, quais são as regras que o regimento interno estabelece para o seu funcionamento, e falaremos também das demais representações parlamentares, a representação do governo, a representação da maioria e a representação da minoria. E, portanto, nós iremos entender o que é que significam esses termos que a gente sempre ouve nos noticiários e que nem sempre temos a dimensão correta do que essas representações significam. Tá? Então temos aí uma apresentação que vai nos guiar na nossa explanação. Né? Primeiro que o regimento interno da Câmara dos Deputados, no seu artigo 12, né, define o que são os blocos parlamentares e estabelecem, né, que, dessa maneira, uma noção de diferença do conceito de bloco parlamentar para o conceito de coligação eleitoral e o conceito de bancada propriamente dito. Então, podemos dizer que bloco parlamentar corresponde a uma união formal de dois ou mais partidos para funcionarem como se fossem um único partido. Os partidos reunidos perdem as suas prerrogativas parlamentares próprias e passam a exercê-las em conjunto, como se dois partidos se fundissem em um só partido para aquela legislatura. Então, como eu disse, o bloco parlamentar é uma associação formal entre dois partidos para figurarem perante o parlamento. Eles divergem da ideia de coligação na medida em que a coligação ela é uma associação única e exclusivamente eleitoral. Ela se presta apenas para a obtenção do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. E depois da diplomação dos eleitos, a coligação se extingue, não havendo mais nenhum tipo de vínculo entre os partidos que participavam dessa coligação. É importante ressaltar também que uma emenda constitucional 97 de 2017 ela estabeleceu o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais. Então agora, a partir de 20, se é que teremos eleição em 20, não será mais possível os partidos se apresentarem em coligação. Tá? Embora eles não possam participar de coligação, nada impede que os partidos, depois de eleitos e depois de tomado posse as suas bancadas, esses partidos se apresentem em bloco. Né? Para quê? Porque em bloco eles vão deter uma representatividade mais expressiva. Lembra que a gente viu na aula das lideranças partidárias, né, que a indicação, né, para os cargos todos da mesa diretora, né, nessas aulas que a gente viu, depende da proporção do partido. Então, quanto mais robusta for a representação do partido, quanto mais deputados, quanto maior for a bancada, né, e aqui eu já tinha dito também a diferença de coligação, de bloco parlamentar, coligação e bancada, coligação eleitoral. Bloco parlamentar é simplesmente um coletivo de parlamentares, então quando eu falo, ou melhor, bancada é um coletivo de parlamentares e o bloco parlamentar é a constituição formal da união de dois ou mais partidos para atuarem em conjunto naquela legislatura. Tá, ok? Os blocos parlamentares não podem ser compostos com menos de 3/100 dos membros da Câmara. Então, se nós considerarmos a configuração atual da Câmara dos Deputados, com 513 cadeiras, eu não posso formar um bloco parlamentar com menos de 16 deputados. Então, se eu reunir dois partidos que têm 8 deputados cada partido, é impossível obter o registro desse bloco parlamentar perante a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, ou eles vão ter que buscar um terceiro partido para agregar o maior número de deputados e assim ter o número mínimo para configurar um bloco parlamentar, né? Ou terão que atuar separadamente, individualmente, com uma expressão bastante pequena, porque os partidos
com poucos deputados, com poucas cadeiras, acabam escolhendo os últimos cargos, as últimas posições em comissão. Então é muito ruim para um partido apresentar-se com uma bancada muito isolada. Vamos lá. Via de regra, os blocos parlamentares têm a existência durante uma legislatura. Então, a qualquer tempo eles podem ser constituídos. Em geral, são constituídos logo de início, logo após a segunda sessão preparatória. Então, lembra que a gente falou lá da sessão preparatória de posse, depois temos a sessão, né? Ou melhor, logo depois da primeira sessão preparatória, então logo depois da posse, antes da realização da segunda sessão preparatória, que vai definir os cargos da mesa diretora, os partidos promovem já a composição dos seus blocos parlamentares. Por quê? Porque com essa composição dos blocos parlamentares é que serão distribuídos os cargos da mesa diretora. Então, o partido que tiver o maior número de deputados é o partido que vai escolher primeiro os cargos que lhe convier na mesa diretora da Casa Parlamentar. Então, é muito comum que no início das legislaturas e no início do terceiro ano, de uma legislatura, os partidos se congreguem em blocos parlamentares com a finalidade de conseguir privilégios no momento da escolha dos cargos da mesa diretora. Nem sempre esses blocos parlamentares perduram ao longo da legislatura. Então, isso significa que um partido pode constituir um bloco parlamentar com outros 3 ou 4 partidos apenas para disputar as eleições da mesa diretora e logo depois da escolha dos cargos da mesa diretora, esse bloco parlamentar se dissolva e os partidos voltam a ter expressão individual na Casa Parlamentar. Então, via de regra, né, se não tiver nenhuma manifestação em contrário dos partidos, o bloco parlamentar perdura durante os 4 anos da legislatura, mas em qualquer tempo ele pode ser dissolvido. Tá? A única implicação que se tem com a dissolução de um bloco parlamentar é que um partido que compôs um bloco parlamentar, que se dissolveu ou que se retirou de um bloco parlamentar, naquela sessão legislativa, ou seja, naquele ano legislativo, ele não poderá agregar um novo bloco parlamentar. Ele vai obrigatoriamente, durante aquela sessão legislativa, ter que atuar de maneira independente. Então, temos aí, né, os blocos e depois a gente vai ver, então vão ter voz, vão ter direito à liderança, né, os partidos ou bloco parlamentar. Então, se o partido está conjugado com outro partido num bloco parlamentar, apenas uma liderança escolhida em comum no momento da constituição do bloco parlamentar é que vai falar pelos 2 partidos. Okay? Então, essa é a primeira representação que nós vamos ter das bancadas, da organização das bancadas no parlamento. São os partidos políticos que agem independentemente e os partidos que agem através de bloco parlamentar com o compromisso de atuarem em conjunto. Além deste conceito de bloco parlamentar, né, na representação nós vamos ter também a representação do governo, né? Ou seja, o presidente da República ele vai poder escolher na Câmara e no Senado líderes para falar em nome do governo, né? Então, o Executivo vai eleger um dos deputados para fazer a interlocução do governo com o Parlamento. Não necessariamente o líder do governo tem que ser do partido do presidente da República, mas obviamente que sempre o líder do governo será de uma das legendas que são aliadas, que fazem parte da base de sustentação do governo no parlamento. Né? No caso agora a gente tem um exemplo desse, o presidente da República não tem partido, mas tem um líder do governo que é membro de um partido, como a gente vai ver aqui adiante. Além da representação do governo, nós vamos ter a representação da maioria e a representação da minoria. E aí o artigo 13 do Regimento Interno tenta explicar, e não é muito fácil de compreender, mas a gente vai deduzir isso de uma maneira que vai ficar claro. Ele coloca: constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa. Então,
a regra seria, se eu tivesse um partido ou um bloco parlamentar que configure a maioria absoluta dos membros da casa, então 513, né? Nós estamos falando em 257, né, deputados, seriam 258 deputados que seriam necessários para configurar a maioria absoluta e dar àquele grupo, né, aquele partido ou bloco parlamentar, além da sua liderança ordinária, uma segunda liderança para falar em nome da maioria, tá certo? Ocorre que, né, é muito raro a gente ter um partido ou um bloco parlamentar que reúna a maioria absoluta dos membros de uma casa parlamentar. E, portanto, né, o parágrafo único do artigo 13, depois a gente ainda volta para o caput dele para falar da minoria, mas só para esclarecer o conceito de maioria, se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais de maioria o partido ou o bloco que tiver o maior número de representantes. Então, quem é a maioria? É o maior partido, é a maior bancada partidária da Casa Legislativa. Quem tiver a maior bancada partidária exercerá as funções de maioria. E a minoria? A minoria não é o menor partido. Então, muitas vezes as pessoas pensam, maioria é o maior partido da casa, minoria seria, por lógica, o partido que tivesse o menor número de representantes. Mas não é exatamente isso. A minoria é, na verdade, o maior partido depois do partido da maioria, ou do bloco, o partido ou bloco parlamentar, depois da maioria, e que tenha uma posição diante ao governo oposta à posição da maioria. Então, se a maioria, o maior partido da casa, for governista, for de apoio ao governo, a minoria será o maior partido de oposição. E a recíproca é verdadeira. Se a maioria for de oposição, a maioria será o maior partido ou bloco parlamentar que apoie o governo. Certo? Então, com isso, a gente conforma, né, as representações das casas legislativas. Eu tenho 5 espécies de representação no colégio de líderes que vai tomar as decisões, que vai traçar, né, a organização da casa. Maioria, minoria, governo, blocos parlamentares e partidos políticos. Tá? Então, maioria, o bloco que integra a maioria absoluta, que tiver o maior número de representantes, e minoria, a maior representação que em relação ao governo expresse posição divergente da maioria. Representação do governo, maioria ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da casa ou do bloco parlamentar que tiver... Não, desculpa, aqui ele voltou. Desculpa, pessoal, esse slide está com o mesmo conceito. Representação do governo é aquela que o governo, né, vai escolher. É o próprio governo quem vai escolher quem serão seus líderes, quem serão seus vice-líderes para falar em nome do governo no plenário, no colégio de líderes, nas comissões. Então lembra que nós falamos que os líderes dos partidos têm livre acesso às reuniões da comissão e têm voz nessas reuniões da comissão. O mesmo vai acontecer com o líder da maioria e os vice-líderes da maioria, e o líder da minoria, os vice-líderes da minoria, e líder do governo e vice-líderes do governo. Aí aqui eu trouxe para vocês, extraído do site, né, da Câmara dos Deputados, isso há um mês atrás, mais ou menos, quando eu preparei essa aula, das bancadas na Câmara dos Deputados. Então veja que hoje, né, nós temos vigente apenas um bloco parlamentar, um bloco grande, um bloco composto pelo PL, pelo PP, PSB, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, PROS e Avantes. Essa bancada tem 201 deputados, né? Veja, essa aqui é essa bancada que a imprensa se refere como centrão, né? Esses partidos todos se reuniram para obter os melhores cargos, as melhores posições nas comissões mais importantes do Congresso, tá? E em troca disso eles abriram mão das suas lideranças individuais, das prerrogativas das suas lideranças individuais. Eles até vão ter líderes, mas os seus líderes perdem as prerrogativas de líder. Quem vai exercer a liderança em nome de todos esses partidos é o líder que a bancada de 221 deputados vai escolher.
No caso hoje, quem representa o Centrão, quem representa este bloco parlamentar, o único bloco parlamentar, é o deputado Arthur Lira. Tá? Então esse deputado está exercendo, né, a função de líder desta coligação, tá? E os demais partidos que vêm isoladamente, tem o PT, a segunda maior bancada, com 53 deputados, tá? Pelo Enio Verri, PSL vem na sequência com 41 deputados, e a Joyce Haussmann é a deputada líder, né, do PSL, e assim por diante. Né? Então veja que interessante. Hoje, quem domina praticamente o Congresso Nacional, quem é que efetivamente pegou os maiores cargos, as posições mais chaves do Congresso Nacional, é o que se chama de Centrão. Né? Não é por outra razão que nós temos visto o nosso presidente da República contrariando o que tinha prometido na época de campanha, de que não iria fazer negociação, o que é uma utopia, porque o sistema parlamentar brasileiro está organizado de maneira a privilegiar as maiores bancadas. E aí, nesse caso, nós temos uma bancada imensa, uma bancada que dá quase a maioria absoluta dos membros, né? 221, é muito expressiva, e garantiu a esse Centrão um grande poder frente ao governo e frente aos demais partidos. Aqui já falamos, constitui a maioria. Minoria em relação ao centro, representação do governo. Tá? E aí nós temos aqui a composição final, né, dessas representações. Então temos lá, né, como líder do governo, escolhido pelo presidente da República, o deputado Vitor Hugo. Líder da maioria, que é o bloco do Centrão, tá? O Aguinaldo Ribeiro, né? O líder da minoria, nós vamos ter aqui o José Guimarães, tá? E líder da oposição, André Figueiredo. Esses outros partidos aqui são os partidos que integram o bloco do Centrão, ok? Então, embora eles tenham eleito os seus respectivos líderes, estes líderes não exercem as prerrogativas de líderes, porque a prerrogativa de liderança, de indicar os cargos, de participar das comissões e tudo mais, é exercido pelo líder do bloco parlamentar, que é o deputado Arthur Lira. No entanto, como a gente viu lá na aula de líderes, de acordo com o tamanho da bancada, o bloco parlamentar ou o partido vai poder apresentar deputados como vice-líderes. A cada 4 deputados ele pode indicar mais um vice-líder. Então, quando se compõe um bloco parlamentar, é claro que esses partidos que vieram a se fundir num bloco parlamentar, que eles negociaram a distribuição dos cargos, seja dos cargos na liderança do partido, do primeiro líder, do líder, do primeiro vice-líder, do segundo vice-líder, e assim por diante, até a quantidade máxima de vice-líderes que eles puderem ter. E também, né, negociaram a escolha dos cargos que esse bloco tivesse que ocupar. Então o Rodrigo Maia vence a eleição de presidente da casa e logo depois o primeiro a escolher os cargos na gestão da Câmara dos Deputados é esse bloco com 221 deputados e que, portanto, para manter esse bloco unido, certamente esses partidos cederam entre si, negociaram entre si a distribuição de todos os cargos. Então, só voltando ali naquele exemplo, tem uma coisa interessante. Ó, veja, o governo, a maioria, a oposição e minoria, eles têm bancada considerada como zero. Ou seja, eles têm as prerrogativas de voz dos líderes, mas eles não têm as prerrogativas de voto dos líderes. Então, por exemplo, ele participa da reunião de colégio de líderes, que vai discutir a pauta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que vai discutir a dinâmica, né, do funcionamento da casa, é um órgão bastante importante, mas o governo, a maioria, a minoria e a oposição, eles têm voz, mas eles não têm voto, ou seja, porque eles não têm bancada. Na verdade, eles são só uma representação de um grupo de deputados. Se eu garantisse que o governo tivesse
o voto, eu estaria duplicando a participação de um partido no mesmo colégio. Então, por exemplo, o PSL foi escolhido, um deputado do PSL é escolhido pelo governo para ser o representante do governo na Câmara dos Deputados. Além do líder que é escolhido pelo presidente da República, a própria bancada escolhe o seu próprio líder. E aí, nesse caso, nós poderíamos ter 2 líderes do mesmo partido. Então, há o líder que vai representar o governo, mas o governo não tem poder de voto no parlamento. Então, ele participa das reuniões, ele tem voz plena com relação às prerrogativas de liderança, porém, eles não têm poder de voto, não têm peso de bancada as decisões desses líderes. Tá, ok? Espero ter esclarecido um pouquinho essa ideia de líder, vice-líder, maioria e minoria, e seguiremos aí com outras aulas sobre o funcionamento do parlamento brasileiro. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.